Bora começar. Vou só abrir o slide então para a gente começar. Acho que já tem mesmo o número de pessoas que tinham na outra. Vamos lá. Isomeria espacial que a gente vai falar agora. Aí antes de eu começar a falar, eu queria saber o seguinte: vocês estão curtindo esse esquema ao vivo, pelo menos da minha aula, né? Não sei como está com os outros professores. Mas antes era a aula gravada, né? Vocês estão curtindo agora que a gente conseguiu ter esses 3 encontros ao vivo? Sim. Sim, achei bem melhor. Melhor? Também achei bem melhor. Ah, beleza. Também estou achando melhor. Tem uns problemas, por exemplo, eu juro que eu tinha colocado para gravar outra aula, porque tinha gente precisando da outra aula, né? Que não tinha vindo e tal, e eu vi agora a gravação, tinha 2 segundos só na foto de uma pessoa, era só isso. Ou seja, deu problema na gravação. Sei lá se eu coloquei para gravar e logo depois interrompi e tal. Mas não tem problema. Eu vou gravar uma aula para quem não veio, falando sobre os mesmos assuntos que a gente teve, que a gente falou. Provavelmente isso vai demorar um pouquinho mais. Essa eu já estou gravando, então as pessoas já vão conseguir ver direto. Tá. Isomeria espacial é o assunto que a gente vai falar agora. Isomeria espacial é tema certíssimo em Enem e UERJ. Isomeria espacial cai mais do que isomeria plana, por exemplo. E é o que a gente vai falar agora. A gente já sabe que isomeria são compostos que têm isômeros, né? São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas vão se diferir em alguma coisa. No caso da isomeria plana, na função orgânica, na cadeia, no tipo da cadeia, na posição das ligações, na posição do grupo funcional, alguma coisa desse tipo que a gente viu na aula passada, vocês viram por vídeo. A isomeria espacial, o que vai mudar é a conformação espacial. A diferença nas fórmulas só é possível, perceptível, através da análise espacial da molécula. Então não é de forma plana. Tem 2 tipos de isomeria espacial: geométrica e óptica. Então, são esses 2, geométrica e óptica, que a gente vai ver para a isomeria espacial, e é isso que a gente vai focar aqui. Como eu disse, cai bastante em Enem, UERJ, com boa frequência, para que a gente fique atento. Então, primeiro, isomeria geométrica, principal condição de ocorrência. Principal, não significa que é a única, mas é a principal que a gente vai estudar. Ligação dupla entre carbono, tem dupla, na parte aberta da cadeia, beleza, dupla na parte aberta da cadeia, isso aqui não é fechada. Grupos diferentes ligados a cada um dos carbonos da dupla. Então está aqui marcado. Além da dupla, cada grupo vai estar ligado a 2, cada carbono vai estar ligado a outros 2 grupos. Esses 2 grupos ligados a esse carbono da dupla tem que ser diferente. R1 tem que ser diferente de R2. E R3 tem que ser diferente de R4. Nada impede de R1 ser a mesma coisa do grupo R3, de R1 ser a mesma coisa do grupo R4, ou R2 ser a mesma coisa do grupo R3, e por aí vai. Mas agora, grupos no mesmo carbono tem que ser diferentes. A gente vai ver porque tem que ser diferente para ter isomeria geométrica, isso que a gente chama de isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. A gente vai ver porquê do cis-trans. Nesse exemplo ali, isomeria cis, só para a gente mostrar, seria quando a gente tem grupos com maiores massas molares no mesmo lado do plano imaginário. A isomeria trans é quando os grupos de maior massa molar têm lados opostos do plano imaginário. Eu vou mostrar aqui esse tal de plano imaginário. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de mostrar, temos esses 2 aqui mostrados. Um é cis e outro é trans. Não necessariamente que esses sejam o mesmo composto. A gente vai ver se é ou não. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Uma dupla entre os carbonos 2 e 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e dupla entre os carbonos 2 e 3. É o mesmo composto? Olhando aqui, a gente vai chamar de but2eno. Se a gente não olhasse de forma espacial, seria but2eno para os 2. Só que tem diferença. Um pode ser o cis e outro pode ser o trans. O plano imaginário é sempre a mesma linha do que está a ligação dupla. Então, vou traçar aqui isso aqui é uma linha reta, só para vocês saberem.
Dessa linha aqui do plano, eu vou olhar quem é que tem maior massa de um lado e do outro. Quem é que tem maior massa entre CH3 e H? A maior massa é CH3. Do outro lado, eu olho sempre para cada carbono da dupla. Do outro carbono da dupla, quem é que tem maior massa? CH3 ou H? Eu olho e vejo que é o CH3. Esses grupos, eles estão do mesmo lado do plano ou estão em lados opostos? Eles estão do mesmo lado do plano. Os dois estão em cima do plano, da linha que eu tracei. Se os dois estão em cima dessa linha, significa que esse daqui é o isômero, a gente chama, está lá marcado, esse é o isômero cis. Aqueles ali são os que têm maiores massas. Né? Agora, se fosse isso daqui, foi mais ou menos o que a questão colocou, que essa outra questão colocou. Nesse caso, com a fórmula em bastão, aqui facilitou com H, mas eu vou só retirar o H, a gente vai ter que ver o seguinte. Gente, nesses carbonos da dupla, tem que ter dois grupos ligados. Um já está aqui mostrado, é algum carbono. O outro não está mostrado porque é H. E aí vem uma questão importante. Se a outra ligação está para cima, consegue ver aqui que ela está subindo, o hidrogênio vai ser representado para baixo. Assim como aqui, no outro carbono da dupla, que também tem hidrogênio. Essa outra ligação está para baixo. Então o hidrogênio representa aqui, para cima. Independente, esses dois vão estar a mesma conformação. Quem é que tem maior massa? É esse grupo com carbono. E é esse grupo daqui com carbono. Se eu traço um plano na mesma linha da ligação dupla, no sentido que a ligação dupla anda, aqui ó, a linha, os grupos com maiores massas estão em lados opostos ou no mesmo lado do plano? Um está para cima do plano e o outro está para baixo do plano. Estão em lados opostos do plano imaginário. Então seria isômero trans. Assim como aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando. Esse e esse são os que têm maiores massas. E eles estão, traçando linha aqui imaginária, né? Eles estão em lados opostos do plano. Eles estão em lados opostos, significa que esse é o isômero trans. Cis e trans, que tem tudo a ver com gordura trans, no caso, né? A gordura trans, o isômero trans, normalmente é um isômero mais estável, mais difícil de você fazer a quebra dessas ligações das gorduras. Por isso que normalmente gordura trans é um pouco mais difícil, a gente analisa para retirar do organismo. Então tem toda essa relação da gordura trans, inclusive da mudança da gordura normal do óleo quando você esquenta. Esquentou a primeira vez, está aqui nessa conformação cis. Na hora que você vai esquentar a segunda vez, já passa para a conformação trans. No momento que você aquece e ele resfria, esse momento de resfriar muda a estrutura espacial da molécula, passa do isômero cis para o isômero trans. Enfim, a gente tem que saber, a nível de vestibular, acho que eu dei uma viajada aqui um pouco nos assuntos, mas a nível de vestibular o que temos que saber tem dois, o cis e o trans. Esse é o tipo de isomeria geométrica. Principal ocorrência, dupla entre carbonos. Eu vou ter que olhar grupos com maior massa molar de cada lado. E aí temos que tomar cuidado para esse caso. E aqui, quem é que tem maior massa molar entre esse? É o de cima, para esse carbono, ou de baixo? E a massa é igual. Do outro lado, é o de cima ou o de baixo? É a mesma coisa, a massa é igual. O BS, não há isomeria geométrica nesse caso. Os carbonos 1 e 2, são os carbonos da dupla, os grupos ligados a esses carbonos são iguais. CH3 é igual a CH3. H é igual a H. Não tem como ter diferença ali no caso de estrutura, porque os dois grupos são iguais. Não tem como eu falar que um é cis e o outro é trans. Né? Mas tem como eu falar se é cis ou trans nesse exemplo próximo, que é o exemplo de uma questão LERJ. Vamos lá. Essa questão LERJ vocês já devem ter feito. Ela é recente. Ela é de 2017, se não me engano. Então, foi feita em 2016. Pode ser que vocês já tenham feito. Pergunta assim: como é possível observar os átomos de carbono 9 e 12 afetam no formato espacial da molécula? As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente cis e cis, cis e trans, trans e cis, trans e trans. Então, ele quer saber dos carbonos 9 e 12. Primeiro ponto, que não vai afetar nessa questão, vocês vão ver porque não vai afetar, é saber quem é carbono 9 e quem é carbono 12. De onde eu vou começar a contar? Da esquerda ou da direita? A gente começa a contar aqui nesse caso, da direita. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Esse daqui é o 9, 10, 11, 12. Então, esse é o 12 e esse daqui é o 9. Tá? Então, ele quer saber desses dois. Do 9 e do 12, qual é a conformação. O que a gente vai ter que ver? Primeiro, deixa eu só apagar aqui esse desenho, esse risco que eu coloquei para baixo, que pode atrapalhar aqui para a gente. Sabemos quem é o 9 e quem é o 12 já. Primeira coisa, colocar os hidrogênios. H. Para onde eu vou colocar o H aqui? Para cima ou para baixo? A outra ligação está para baixo, além da dupla? Se a outra ligação está para baixo, taca hidrogênio para cima. No outro caso, para esse outro carbono da dupla, a outra ligação também está para baixo. Taca o hidrogênio para cima. Disso, tracei um plano, uma linha imaginária. Olha lá, tracei meu plano. Desse plano traçado aqui, quem é que tem maior massa ligada a cada carbono da dupla? O hidrogênio ou esse grupo cheio de carbono aqui? Esse grupo cheio de carbono. Então, esse tem maior massa. Vou marcar assim. Esse é de maior massa. Do outro lado, para o outro carbono da dupla. Esse hidrogênio ou esse grupo cheio de carbono aqui também. Grupo cheio de carbono. Esses grupos estão do mesmo lado ou estão em lados opostos do plano? Estão do mesmo lado. Os dois estão abaixo do plano. Então, para esse carbono daqui, a gente já pode indicar que esse é um isômero. Deixa eu apagar aqui com a borracha para ficar mais clean para eu escrever. Que esse é o isômero pelo que a gente falou, cis. Então, esse primeiro, isomeria que rola, isomeria cis. Ficamos só, então, um ou A ou B. Aí é o que a gente já sabia, né? Vai ter que descobrir se esse é cis ou se esse é trans. Agora, além da dupla, essa outra ligação está para cima. Então, hidrogênio vai ter que estar aqui para baixo. Mesma coisa para esse. Além da dupla, essa outra ligação está para cima. Então, o hidrogênio vai ter que estar aqui representado embaixo. H. Tracei um plano, uma linha, que segue a mesma linha da ligação dupla. Deveria ser reto, mas questão motora aqui impede. Quais são os que têm maior massa? Carbono ou H? Carbono. Hidrogênio tem massa 1. Carbono vai ter massa 12 e tem um monte de carbono desse lado. Carbono, carbono. Os que têm maiores massas estão para cima do plano. Ou seja, esse daqui também é o isômero cis. Os dois são cis, então. Resposta? Cis e cis, que está aqui marcado na letra A. Tudo bem? Entenderam isso, gente? Certo? Professor, eu não consigo entender. Não? Tá tranquilo, Bia. Olha. Primeiro ponto, Bia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos determinar se esse aqui é cis ou trans. É bom que vocês mostrem suas dúvidas. Muito bom, Bia. E como a gente determina se esse é cis ou trans? A gente vai olhar para o carbono da dupla. Para ter isomeria cis-trans, isomeria geométrica, tem que ter dupla entre carbono. Aqui tem dupla entre carbono. Olhando para essa dupla, essa que a bolinha vermelha está mexendo, quantos hidrogênios eu tenho que ter? Está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem que ter só um hidrogênio. Se só tem que ter um hidrogênio, a gente vai ter que colocar esse hidrogênio aqui para onde? Em qual sentido, né? A gente vai ter que colocar esse hidrogênio, se essa outra ligação além da dupla está para cima, esse outro hidrogênio vai entrar aqui para baixo. Então, H. Nesse outro carbono da dupla, eu também vou mostrar o hidrogênio. Só que eu tenho 1, 2, 3 ligações. Já faz 3 ligações, precisa de um hidrogênio. Vai completar 4. Todo carbono tem que fazer 4 ligações. Se a outra ligação além da dupla está para baixo, esse hidrogênio vai ter que ser representado aqui, para cima. H. Olha lá. Agora, quem é que tem maior massa? A gente vai ter que determinar isso. Quais são os que têm maiores massas? Ligado a cada carbono da dupla, nesse, um hidrogênio, o outro é CH3. E esse tem maior massa. Aqui, ligado a carbono da dupla, um hidrogênio, o outro é CH2 e CH3. E esse tem maior massa. Eu vou traçar, eu sempre traço, uma linha no mesmo sentido da ligação dupla. Então, aqui a linha imaginária, eu vou ter que determinar o seguinte. Esses grupos de maiores massas que eu sublinhei ali, que eu circulei, eles estão do mesmo lado ou em lados opostos do plano? Um, azul, está para baixo do plano.
embaixo da linha. O outro azul está em cima da linha. Ou seja, se eles estão em lados opostos do plano, eu chamo esse isômero aqui não de cis, mas de trans. Esse daqui é o isômero trans. Tá lá, trans. Aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E se fosse isso daqui? Dá para afirmar que aqui tem isomeria cis trans? Vamos ver. Condição para ocorrência. Tem que ter ligação dupla na parte aberta da cadeia, dupla na parte aberta da cadeia, e os grupos ligados a cada carbono da dupla têm que ser diferentes entre si. Vou olhar para isso daqui. Uma, duas, três ligações. Um aqui é H. Tá, para esse carbono da esquerda, H é diferente de CH2 e CH3, de um grupo com dois carbonos. E para esse? Gente, quantas ligações isso aqui está fazendo? Duas. Quantos hidrogênios eu vou ter que ter? Dois. Então, H e H. Dois hidrogênios. Isso aqui pode ter isomeria geométrica? Não, porque esses grupos são iguais. E aí entra no que a gente tinha falado aqui, né? Esse é igual a esse, logo não dá para ter isomeria geométrica. Então, dessa forma aqui, esse é isômero trans, mas esse aqui não tem isomeria geométrica, pelo que a gente está mostrando. Vou apagar a tinta. Bia, você conseguiu entender o que a gente estava falando aqui, então, dessa? Consegui entender. Oi? Consegui entender. Boa. Muito obrigado, Bia. Façam como a Bia e tirem as dúvidas que vocês tiverem. Professor, Oi, falei? toda vez que tiver nessa configuração de barco, assim, vai ser cis? Isso, se tiver assim, ó. Isso é meio que uma configuração de barco? Pode ser? Ou assim? Calma aí. Acho que essa aqui está mais para barco, né? Essa aqui é barco invertido. Mas se tiver assim, os hidrogênios vão estar desse jeito, né? H e H. Se os hidrogênios estão aqui, você pode olhar tanto pela maior massa molar ou menor massa molar, né? Porque dá no mesmo. Se você olha qual é o lado que os de menores massas estão, os maiores massas estão do outro lado. Então, aqui no caso, hidrogênio. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Então vai ser cis, como você falou. Se tiver nossa conformação de barco, seria ou esse barco aqui que você está vendo, seria a conformação cis, como você mostrou. É isso, Gabriela. Tá? Obrigada, professor. Nada. Essa questão UERJ aqui é o UERJ do ano passado ou retrasado, se eu não me engano. Eu vou deixar vocês resolverem. A pergunta é: qual é o número de isômeros espaciais geométricos entre esses? São 4 compostos. Ele quer saber quais são os geométricos que têm cis trans. Vai lá, vou dar 3 minutinhos para vocês.
Bora? Dá para ir? Sim. Então, ó, primeira condição tem que ter dupla na parte aberta da cadeia, dupla entre carbonos, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, aqui não, não é na parte aberta. Tá? Mas aqui tem no limoniano, pode ser que seja. Vou olhar para essa parte daqui, do limoniano. Aqui eu tenho um hidrogênio, certo? Só que quantos hidrogênios eu tenho aqui para esse carbono que eu estou mostrando? Tem 2 hidrogênios? São 2 hidrogênios? H é igual a H. Ou seja, dá para esse aqui ter isomeria geométrica? Já não rola. Não pode por essa, por ser na parte fechada. Não pode por essa, por terem 2 grupos iguais. Então, limoniano, eu já elimino de ter isomeria geométrica. Agora eu vou olhar para esses dois. 3, no caso. Citronelol, citronelal e geraniol. Olha, se isso daqui for isomeria geométrica, todo mundo vai ter isomeria geométrica. Porque todo mundo, essa parte daqui é igual para esses 3. Vê se tem. Quantos Hs tem aqui? 1. Está fazendo 3 ligações. Olha, porque 3. 1, 2, 3. Falta um H. E quantos Hs tem aqui? Nenhum. Está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações já. H é diferente desse grupo daqui da esquerda? É. O grupo da direita é diferente do grupo da esquerda? Não, não é. Porque esse é CH3 e esse CH3. Esses grupos aqui são grupos iguais, em todos os casos. São grupos iguais, por essa parte daqui, não pode rolar isomeria geométrica, por essa parte. Estou falando que nenhum tenha, até porque não seria a resposta. Esse outro não tem nenhuma dupla, então não tem isomeria geométrica. Esse tem uma dupla, mas a dupla O não rola, então ele não vai. Só sobra um, ou seja, a resposta provavelmente vai ser 1. O que esse daqui tem? Aqui é H, tem um H, porque ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. H. Aqui, para esse outro, não tem H. Se a gente lembrar que não tem H porque está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Tá? Se aqui tem um H e aqui é CH2OH, grupos diferentes. Se aqui tem CH3 e aqui tem um monte de carbono, também são grupos diferentes. Toma cuidado para não ficar reduzindo só aquela questão lá do barco, não achar que aqui é o barquinho que está mostrando, porque não necessariamente. Aqui tem mais coisa, né? Quem é que tem maior massa? Da direita é o CH2OH. Da esquerda, um é CH3, o outro é CH2, lá, lá, lá. Esse grupo que é maior. Eles estão em lados opostos do plano. Se a gente fosse colocar, esse seria um isômero trans. Aqui seria o isômero trans e não cis, transgeraniol. E, no caso, nem pedia se era cis ou trans, só o número, só um. Só o geraniol é o que tem isomeria geométrica. Certo? Ô, professor, Oi. eu fiquei numa dúvida só, que no último Falei. composto eu não entendi porque não pode ser. Tá. Nesse limoneno Na aqui, né? ligação dupla lá de cima. A de De baixo cima? eu não entendi. É. Tá. A de cima confunde mesmo, mas a de cima só não pode ser porque está na parte fechada da cadeia. Aí a condição para a isomeria geométrica rolar é duplo entre carbonos na parte aberta da cadeia. Na parte aberta. Aqui está na parte fechada, então não rola. Aqui, por exemplo, Tá. é aberto. Tá? Tá. Por isso que eu dei um X lá no de cima. Boa dúvida. Obrigada. Nada. Gente, para terminar, isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, eu tenho que ter condição de ocorrência, presença de carbono quiral. Então, tem que ter carbono quiral ou carbono assimétrico, que a gente chama. Então, carbono quiral assimétrico, vocês lembram o que é? É quando eu tenho carbono que se liga a 4 grupos diferentes entre si. OH é diferente de um grupo que a gente chama aqui de CH2, CH2, CH3, de um propil, que é diferente de um grupo H e que é diferente também do CH3, do metil. Então, os 4 grupos são diferentes entre si. Se os 4 são diferentes entre si, a gente marca aqui, esse azulzinho aqui é quiral.
normalmente carbono quiral, carbono assimétrico, é marcado com asterisco. Então, esse azul é um carbono quiral, carbono assimétrico. Os 4 grupos que ele está ligado são diferentes entre si. Se tem carbono quiral, a gente indica que a molécula tem atividade ótica, que a molécula tem isomeria ótica. Isomeria ótica, isômero ótico, é um cara que consegue desviar o plano da luz polarizada. Ele pode desviar tanto para a direita como para a esquerda. A gente chama também isômeros óticos de enantiômeros. E aqui esse D e esse L em relação ao desvio, para a direita ou para a esquerda da luz polarizada. Repara que aqui, ó, carbono, OH, CH3, CH2, CH3 e H. O que muda aqui é meio que para onde está o CH3, CH2 e o H. Basicamente isso vai fazer com que mude o desvio da luz polarizada. Não só isso, mas vai fazer com que mude o composto. Teve um, e até já apareceu em questão no Enem, que era da casa da talidomida. A talidomida tem a R-talidomida e a S-talidomida. RS faz menção à direita e esquerda para onde desvia, assim como a LD. A gente vai ver porque desse LD. A R-talidomida, eu não lembro qual delas, mas combatia o enjoo. E a S-talidomida levava a má formação congênita. Tinha como efeito colateral isso, né? Acabou que a ideia era que se fizesse um remédio somente com a R-talidomida, para se administrar e combater o enjoo. Era isso no início de quando se criavam os medicamentos, ou seja, tinham poucos medicamentos, e a talidomida chegou para ser um dos únicos que combatiam o enjoo. Ela foi desenvolvida pela Bayer, farmacêutica. E a R-talidomida foi desenvolvida, só que levou traços da S-talidomida junto. Acabou que muitas pessoas que queriam combater o enjoo, eram mulheres grávidas, tomavam e, de fato, levaram a uma formação congênita. E em muitos países foi liberado isso. No Brasil também foi um dos países que se liberou o uso da talidomida como medicamento. Os Estados Unidos foi um dos países que não se liberou o uso da talidomida e não tiveram tantos problemas associados a isso. Enfim, repare que aqui vai ter a mesma fórmula molecular, porque são isômeros. Vai estar mudando a estrutura dele. Um é D, outro é L, não precisa saber qual é qual. A gente precisa saber que esse carbono daqui é um carbono quiral. Para determinar se é D ou L, você vai aprender na faculdade de Química, se você for fazer. Coisas importantes aqui rapidinho de isomeria ótica. Composto com isomeria ótica desvia, a gente já falou disso, do plano da luz polarizada. A luz pode ser desviada para a direita. Se desviou para a direita, a gente chama o composto de destrógeno. Se desviou para a esquerda, vai ser o levógeno. Aí vem do D e do L, né? Aí, levos, esquerdo em latim, dexter, direito em latim, dexter no caso. E por outro lado, se a luz não for desviada, a atividade ótica é inativa. Aqui a isomeria ótica ativa quando desvia. Isso rola de atividade ótica inativa quando eu tenho uma mistura racêmica. Mistura racêmica é o caso onde eu tenho 50% do isômero D, que desvia para a direita, estrógeno, 50% do L, que desvia para a direita, para a esquerda, perdão, levógeno. São termos diferentes, mas vocês não precisam saber a fundo eles, só precisam escutar. Calma aí. É mistura racêmica, tá? Tem 50% de um, 50% do outro. No caso, isso é isomeria ótica inativa. Ótica ativa, quando desvia para o plano da luz polarizada, pode ser para a direita ou para a esquerda. E aí tem algumas fórmulas para você calcular isso, que é isômero ótico ativo, 2 elevado a n, e inativo, 2 elevado a n menos 1. É importante saber o que é esse n. Vou anotar aqui para vocês saberem o que é esse n. Esse n representa o número de carbonos quirais. Carbono quiral assimétrico, então é isso que representa esse n. E a gente pode calcular, por exemplo, se eu tenho isso daqui. Deixa eu mostrar aqui um desenho. Se a gente perguntasse aqui, por exemplo, quantos carbonos quirais eu tenho ali, aí a gente consegue determinar isômeros óticos ativos, isômeros óticos inativos. Então, qual é o número de carbonos quirais que eu tenho aqui? Eu vou ter, esse daqui pode ser quiral, deixa eu marcar os hidrogênios de outra cor. Esse dessa ponta não pode ser quiral porque ele tem 3 hidrogênios. Se tem 3 hidrogênios, quiral é o cara que tem 4 grupos diferentes entre si.
ligado, não pode ser quiral. Esse pode ser quiral. Quantos hidrogênios tem? Só um. H é diferente de OH. H e OH são diferentes de um grupo com um carbono e um grupo com 3 carbonos. Todos os 4 grupos são diferentes entre si. Logo, esse carbono daqui é quiral. Esses outros, eu já vou marcar como não podem ser quirais. Esse porque tem 3 hidrogênios. E esse também porque tem 3 hidrogênios. Se tem 3 hidrogênios, H é igual a H e Q é igual a H. Os 4 têm que ser diferentes entre si. Mas esse gera uma dúvida, porque tem um hidrogênio aqui. Ele estava fazendo só 3 ligações. Tem um H aqui. Mas H é diferente de um grupo com carbono. É diferente do grupo da esquerda também. Esses 3 até o momento são diferentes. Só que esses dois, esse e esse, são exatamente iguais. Então não pode ser carbono quiral. Ou seja, aqui no caso, quantos carbonos quirais eu tenho? Só um. O número de isômeros óticos ativos então é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. O número de isômeros óticos inativos, se a gente fosse colocar, seria igual a 2 elevado a n menos 1. n menos 1, 2 elevado a 1 menos 1, 1 é o número de carbonos quirais, 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Tá lá. 2 elevado a 0 é igual a 1. E a gente sabe, no caso, que o número de isômeros óticos inativos vai ser igual a 1. O que isso está significando para a gente? Isômero ótico ativo é quem desvia a luz. Olha as possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho? Desviar para a direita, o D, e que desvia para a esquerda, o L. São só 2 possibilidades, D e o L. E é só uma possibilidade de misturar Racemi. Misturar ali esses dois, D e L. Enfim, o que vocês têm que saber aqui propriamente dito, não necessariamente esses valores. Esse D e L, no caso. Tem que saber calcular isômero ótico ativo e inativo, que a pergunta normalmente é clara. Qual é o número de isômeros óticos ativos? Qual é o número de isômeros óticos inativos? A gente vai ter que lembrar um pouco dessas fórmulas. Isso cai muito em UR de discursiva. Como caiu na UR de discursiva? Esse próximo slide aqui. E a gente vai terminar a aula de hoje com esse slide, que é essa pergunta. Indique a função química que difere a dopamina da adrenalina. Primeira coisa, dopamina está aqui e a adrenalina está ali. Qual é a função química que vai diferir? Que função química é essa, gente? Me ajuda aí. Essa que eu estou marcando em preto. Apresenta a mesma função. Essa função que eu estou marcando em preto pertence à função que eu vou anotar aqui, que é fenol. Então, está lá em preto, fenol. Tá. Essa outra que eu vou marcar aqui, em vermelho, em roxo, pode ser. Essa outra roxa aqui, pertencem as duas à mesma função. Nos dois casos, eu tenho a mesma função, que é a função amina. Então, a amina é o que eu tenho ali. Vou marcar só da mesma cor. Olha lá. Uma é fenol, outra é amina. O que está diferente da dopamina para a adrenalina é essa vermelhinha aqui. Essa vermelhinha que eu vou marcar agora, em vermelho, corresponde à função que a gente sabe que é a função álcool. Então, essa é a diferença. A função álcool é o que difere. Então, função que difere a dopamina da adrenalina. Você vai colocar o R discursivo, para quem vai fazer, você vai colocar exatamente assim. Ó. A função química que difere a dopamina da adrenalina é álcool. Tá? Você vai escrever isso bonitinho para sua resposta. Mas aqui, como a gente está com pouco tempo, só vou colocar ali álcool. Nomeie a sensação gerada pelo neurotransmissor que apresenta menor massa molecular. Quem é que tem menor massa molecular entre dopamina e adrenalina? Você vai ter que calcular? Não. Olha o número de carbonos, olha o número de hidrogênio, de oxigênio, do que tiver a mais. Quem é maior? É a dopamina ou é a adrenalina? Maior é a adrenalina. Olha só, 1, 2, 3 carbonos aqui. Desse lado só tem 1, 2. Essa outra parte era igual. A adrenalina é maior. Ou seja, nomeie a sensação gerada pelo neurotransmissor que apresenta menor massa molecular. Esse daqui tem menor massa molecular. Gente, preste muita atenção sempre no que foi pedido pela questão. O que foi pedido foi a sensação gerada. Então, você vai colocar lá. A sensação gerada pelo neurotransmissor que apresenta menor massa molecular é a sensação que é felicidade.
Pô, felicidade é que você vai colocar não de forma solta. A questão é discursiva, é bom que você vá detalhando. Depois ele fala, identifique ainda o neurotransmissor com isomeria ótica. Então, quem tem isomeria ótica aqui, vou fazer rápido porque o nosso tempo está acabando, é esse. Esse daqui é o único que tem carbono quiral. Esse é o carbono quiral, porque OH é diferente de H, que é diferente do grupo com anel aromático, que é diferente de um grupo com nitrogênio. Os 4 grupos são diferentes entre si para esse carbono, ou seja, o neurotransmissor que apresenta isomeria ótica, a gente vai colocar lá qual é o nome. O neurotransmissor que apresenta é a adrenalina. Está lá, adrenalina que apresenta isomeria ótica. Escreva sua fórmula molecular e contar tudo. Vou tentar contar rapidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, C9. H, eu vou contar quantos são os Hs. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 2 aqui, 10, 11, 12, 13, tem 3 aqui. Então, C9, H, 13, N eu só tenho 1, O, 1, 2, 3 oxigênios, NO3. Esse final foi um pouco corrido porque nosso tempo já resta só menos de 1 minuto. Mas eu espero que vocês tenham entendido o principal aqui, que é mostrar por que esse daqui tem isomeria ótica. Esse tem isomeria ótica porque ele tem carbono quiral, enquanto esse outro aqui não tinha nenhum carbono quiral. Certo, gente? Foi? Sim, professor. Obrigada. Nada. Tamo junto. Eu vou postar essas aulas para professor. vocês verem depois também. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção de Valeu, vocês, por professor. terem disponibilizado o tempo de vocês. Tamo junto. Muito obrigada, Boa... professor. Nada, obrigado a vocês. Boa aula aí, que é a próxima de vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, valeu.